fazer para que o maior número de pessoas tenha acesso a informações confiáveis em tempos de notícias falsas? A insistência em colocar em dúvida o que pesquisadores e cientistas afirmam em relação à vacinação, ao distanciamento social, ao isolamento e ao uso de máscaras como forma de evitar a propagação do vírus do Covid-19 continua forte e vem sendo motivada por questões políticas. As consequências negativas que essas notícias com conteúdos desonestos e falsos são veiculadas nas redes sociais e na mídia tradicional também foram pontos focalizados na pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de Covid-19, conduzida pela Unifesp em 2020 em 16 territórios da região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Não se pode negar a influência dos meios de comunicação na vida das pessoas. Quando o assunto é uma pandemia causada por um vírus que já matou mais de 500 mil de brasileiros, podemos afirmar que as informações sobre a circulação desse vírus foram acessadas por 87,9% dos entrevistados via imprensa tradicional, ou seja, televisão, rádio e jornais. 24,3% afirmaram se informar pelo aparelho de celular, via aplicativos como WhatsApp, Telegram e outros. Quando o assunto é a confiança das pessoas nos meios de comunicação e como as informações sobre a pandemia de Covid chegaram até elas, a pesquisa identificou que 56,2% confiam parcialmente ou desconfiam das informações. Esses dados confirmam como a população tem sido maltratada quando se fala de dados, de informações corretas e confiáveis. Mas ficar bem informado não tem sido tarefa fácil para essa população que recebe tanta notícia sem qualidade e sem seriedade. Por isso, quando a pesquisa foi perguntar como as pessoas estão entendendo essas informações divulgadas, podemos afirmar que 11,9% acha difícil entender essas informações. 18,3% entende, mas não consegue aplicar na sua realidade. É importante ressaltar que 30% ou não entende ou não consegue colocar em prática as medidas de prevenção. Informação ajuda e muito no combate à circulação do vírus e na preservação da saúde de todos nós, os já vacinados e os que estão na fila da vacina. Eu diria que, no primeiro momento, informação, distanciamento físico, o uso das máscaras, os hábitos de higiene e, é claro, um sistema de saúde que consiga fazer testagem das pessoas com suspeita. Junta-se agora às medidas de prevenção, a vacinação. Não há nenhuma dúvida hoje que todas as vacinas disponíveis são importantíssimas e têm resultados muito positivos, tanto na prevenção de casos graves como de óbitos. Falando em cuidados com a saúde, a pesquisa mostrou que as unidades básicas de saúde também foram acessadas como lugares para esclarecimentos quanto à prevenção da contaminação por 37,4% dos entrevistados. Esses números deixam ainda mais claro o quanto os profissionais de saúde e as lideranças locais são importantes nas ações de prevenção, de cuidados com a disseminação do vírus e na solidariedade entre as pessoas que moram em regiões periféricas. O que só fez comprovar a importância da atenção básica e de outros serviços de saúde e da capilaridade do SUS nesses territórios. Em contraposição ao efeito que as informações falsas e sem idoneidade têm causado, a pesquisa trouxe dados que afirmam ser as lideranças dos movimentos sociais e de associações de bairros as fontes que a população destes territórios mais confia. 39,6% pessoas têm total confiança nessas fontes de informação e 27,6% confiam de forma parcial. O discurso negacionista do governo federal também é um fator que tem colocado para espalhar informações falsas em relação à manutenção da vida da população atingida pela pandemia. Perguntados quanto aos conteúdos a que estão expostos, os entrevistados apontam para um entendimento consistente sobre a situação. Mas a sobrevivência e a luta pela dignidade de ter como custear sua própria vida apontam para atitudes que pedem ações urgentes, no sentido de minimizar o impacto da pandemia, por exemplo, com o aumento e a prorrogação do auxílio emergencial, a vacinação em massa e o combate à fome. Mais do que isso, há um aspecto também muito importante, que é a cobertura populacional, ou seja, quando a vacinação chegar ali na faixa dos 90%, 95% da população vacinada, isso vai interferir fortemente na transmissão
da Covid. Ou seja, além da proteção individual, nós vamos auferir aquilo que a gente chama de proteção coletiva. Portanto, a combinação de medidas não medicamentosas, como o distanciamento físico, o uso da máscara, a lavagem das mãos, os hábitos de higiene, o diagnóstico precoce e o uso da vacina são decisivos. Tudo isso aliado a muita informação e ao apoio que as pessoas precisam ter para que possam ter acesso, para que possam praticar essas medidas. Com relação à prevenção e cuidados na pandemia, 74,4% dos entrevistados entendem que medidas mais duras deveriam ser tomadas pelo governo federal para evitar as mortes de tantos brasileiros. 89,8% dos entrevistados defendem o uso obrigatório de máscaras. E 86,6% dizem entender muito bem a importância do isolamento social. Retomar o trabalho é colocado como uma necessidade, mas junto com ter que circular pelo transporte público, aparece fortemente como um espaço de grande risco de contágio. Para a população em situações de rua, o isolamento é ainda mais dificultado pela falta de apoio do poder público. Um aspecto muito importante detectado pela pesquisa é que as informações para a prevenção e cuidado não dialogam com a realidade da população em situação de rua. Em cortiços, ocupações, moradias precárias, entre os jovens de periferia e o conjunto da população estudada pela pesquisa. A utilização da máscara é de fato necessária, de fato importante, crucial durante todo o tempo de pandemia. O distanciamento e isolamento social também. Fiquem em casa na medida do possível, da forma que vocês puderem. Evitem aglomerações também na medida do possível. Entendemos que existe toda a questão econômica e também toda a questão da saúde também, de muitas vezes precisar tomar um ar, mas ainda assim pensar em suprir essas necessidades de forma consciente, tá? Se cuidando sempre. Ao longo da pesquisa e após o seu término, também foram produzidos materiais informativos em conjunto com os movimentos sociais dos territórios pesquisados, buscando usar linguagens que dialogam com a realidade das pessoas. Foi ressaltada a enorme importância da produção de informações que tenham conexão com as realidades das desiguais formas de produção de vida durante a pandemia de Covid-19.